Beleza, beleza, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, conforme a hora que você esteja assistindo aí. Eu sou o professor Natanael, vou trabalhar hoje um tema de filosofia. Bom, esse assunto ele é relevante porque ele trata de questões, assim, um tanto quanto do nosso gosto pessoal, mas que a filosofia também se debruça, e se debruça com bastante afinco, ao ponto dos grandes clássicos, Aristóteles, Platão, terem teorizado lá atrás, séculos e séculos atrás, sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu me refiro à estética e à questão também do belo, tá? Me acompanha, são reflexões, nós vamos nessa aula aqui teorizar um pouco sobre esse assunto e vamos também para efeito de auxílio nas nossas reflexões, nas nossas análises, vamos nos referir também a alguns textos, alguns pequenos enunciados, alguns conceitos, alguns tópicos que eu trago aqui para que a gente possa refletir melhor, para clarear um pouco a nossa mente a respeito desse tema, tá legal? Então, repito, a estética e a questão do belo. Vem comigo que o assunto é legal, ok? Vamos nessa? Primeiramente, pessoal, eu apresento a vocês uma espécie de um conceito, né? Eu sempre gosto de trazer aqui essa reflexão inicial. E diz assim, ó, a estética é um campo filosófico que repercute como um reflexo direto das manifestações artísticas de cada época da história da humanidade. É preciso entender que, de acordo com o tempo, de acordo com os valores de cada época, de acordo com os conceitos em vigor, em cada período, em cada etapa da história da humanidade, a estética tem sido também influenciada por isso, né? Tem se diferenciado exatamente por essa carga de influência com o pano de fundo político, social, econômico, os valores, né? Os costumes, tanto de cada sociedade em específico, quanto de cada época em questão, tá? O mesmo podemos dizer com relação ao belo. Então, basta dizer que nos anos 50 tinha-se como referencial, né, de beleza nos concursos de Miss Mundo, Miss Universo, um determinado padrão de beleza, de corpo, de feições, no que diz respeito às características físicas da mulher. Hoje, passados décadas, desde esse período que eu acabei levantando aqui como suposição, a década de 50, chegamos ao século 21, e os padrões de estética, os padrões de beleza, da análise daquilo que é considerado o belo no mundo da moda em específico, são completamente outros, tá? É por isso que esse pequeno enunciado aqui, ele já traz de cara essa menção. É o reflexo direto das manifestações artísticas de cada época. Bom, pessoal, a arte ela está diretamente ligada também a esse nosso assunto de hoje, tá? É uma das várias manifestações do ser humano, a arte, e obviamente ela também sofre essa influência das múltiplas variantes que uma época apresenta um determinado contexto social, político, econômico de um período em específico pode apresentar. Vamos nessa? Vamos ver aqui o que nós trazemos em específico para vocês. Tópicos. A partir de agora nós vamos analisar tópicos, tá? O primeiro deles diz assim, ó. Etimologicamente, essa palavra de origem grega estética significa sensação. Veja essa primeira palavra que eu utilizo. Etimologicamente. Vamos à análise. A etimologia seria essa área do conhecimento voltada ao estudo, à análise, à compreensão das palavras a partir de sua origem, tá? Então, determinado prefixo com determinado sufixo que vem do latim ou que vem do grego, que vem do aramaico, que vem de um idioma, enfim, do hindu ou de um outro idioma ali daquelas cercanias, ele pode ter um determinado sentido.
tanto naquela época em específico, quanto ao longo do tempo, porque as palavras elas são coisas absolutamente vivas, né? Ao contrário, não são estanques, não são perenes. Com o passar do tempo, elas ganham outros significados que não aqueles dos tempos originais, quando aquela palavra ela foi lançada, ou ela foi cunhada, ela apareceu. Poderia, então, naquela época, significar algo, e hoje em dia, em pleno século XXI, significar uma outra coisa completamente distinta. Então, a etimologia ela vai estudar essas variantes, né, todas essas questões no que diz respeito à origem, ao significado original das palavras e assim por diante. Então, vou repetir a frase que diz: etimologicamente, essa palavra de origem grega estética. Então, é claro que, sendo de origem grega, a filosofia também vai abarcar, vai fazer parte, vai estudar, né? Significa sensação. Gente, olha que coisa interessante, né? Quando nós olhamos um prédio assim bem alto, um prédio bonito, uma obra de arquitetura que nos causa um espanto, que nos causa uma admiração, nós temos uma sensação ao observar aquilo. Da mesma forma, um quadro bonito, ou que consideramos bonito, né? Que nos é chamativo. Da mesma forma, com relação a um filme que nos emociona, ou um livro que lemos que nos deu assim uma sensação de conhecimento que nós não tínhamos, né? Ou de um olhar diferente sobre algo para o qual não tínhamos ainda atentado, e assim por diante. Quer dizer, essas várias sensações que nós sentimos ao observar, ao analisar, contemplar. Então, basicamente é isso que no grego significa estética, né? Essa sensação, a qual nos referimos agora, dando esses exemplos, né? Aí, continuando a frase, diz: seria uma espécie de filosofia que se dedica ao estudo de uma teoria geral da sensibilidade. Olha que coisa importante. Da qual só nós, seres humanos, somos detentores. Sensibilidade. Não é? Sermos sensíveis ao impacto que determinada obra de arte, pode ser da arquitetura, da literatura, do cinema, ou da escultura, ou da teledramaturgia, ou da música, ou de qualquer outra manifestação artística, que isso nos causa, nos impacta, nos proporciona uma emoção, um sentimento de felicidade, ou um sentimento de pesar, de tristeza, de amargura, de inveja, a multiplicidade das sensações que isso pode causar no ser humano é absolutamente diversa. Aí, continuando, o próximo tópico que eu seleciono. Assim, muitos a conceituam hoje, focando em seu objeto, como sendo a ciência do belo ou a filosofia da arte, ficando dessa forma o objeto da estética, sendo, portanto, o belo. As pessoas têm uma frase, né? um dizer popular, enfim, um ditado popular, que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Certamente você já deve ter ouvido esse adágio popular. A beleza está nos olhos de quem vê. Na verdade, isso não é de todo engano, não é de todo mentira, exatamente porque a filosofia do belo já nos dá uma ideia, né, dessas sensações que a estética, que o belo, que a arte é capaz de causar num ser humano. Mas pode ser que não cause em outro, pelo menos não as mesmas sensações. Em outro, que eu digo, em outro ser humano, em outra pessoa, né? A mesma obra de arte, o mesmo livro, a mesma cena se contempla, causando em um determinadas sensações e impressões, e causando em outro sensações e impressões absolutamente distintas. As tentativas de esclarecer as questões acerca do valor estético são variadas e muitas vezes contraditórias. Veja essa contradição que eu acabei de levantar aqui, né? Em um indivíduo, em uma pessoa, causa determinadas sensações.
a mesma obra de arte sendo contemplada por outra pessoa, sensações e emoções distintas, não é? O quanto que é contraditório. É bom? Não é? É belo? Não é? É bonito? Não é? É útil? Não é? É legal? Não é? Veja essas multiplicidades de contradições de sentimentos antagônicos. Próximo tópico que eu seleciono. As questões acerca do valor da arte ou de determinadas obras de arte surgem quando procuramos fundamentar o que dizemos aos outros ou a nós próprios sobre as obras de arte. E a grande maioria das nossas considerações sobre as obras de arte é de uma forma ou de outra, juízo de valor. Olha só que legal, né? Que coaduna exatamente com aquilo que dizíamos segundos atrás. O que é o juízo de valor? O juízo de valor, pessoal, é quando eu estabeleço uma medida, uma régua, um julgamento, quer dizer, uma análise, uma sentença, uma opinião acerca do que eu penso, do que eu interpreto sobre algo, tá? Eu estou fazendo um juízo de valor. Se eu como num restaurante e gosto daquela comida, gostei do atendimento, gostei do ambiente, ao proferir esses elogios, eu estou ofertando ao meu ouvinte ali, ao meu interlocutor, um juízo de valor sobre o restaurante, sobre a comida, sobre o atendimento. Legal? O mesmo fazemos com relação à arte. Ao expressar aquilo que aquela arte nos impactou, nos fez sentir, né? Causou em nós, em termos de sentimentos, de sensação e de impressão. Aí continuamos com os nossos tópicos que selecionamos aqui para reflexão. Então é assim, a base de uma pequena leitura, curta leitura e uma interpretação em cima do que acabamos de ler. Quando afirmamos que vale a pena ver um filme ou que o trabalho de um escritor específico deveria ser mais divulgado, estamos a mostrar aos outros que atribuímos valor a essas obras às quais nos referimos. Acabei de citar o exemplo do restaurante. E poderia ter sido um filme, no exemplo. E poderia ter sido um livro, né, de um determinado escritor, no exemplo que dei. Assim como poderia ter sido uma galeria de arte, assim como poderia ter sido na Casa da Cultura ou no museu da nossa cidade, assim como poderia ter sido a música de um determinado intérprete. E por aí vai, as possibilidades são infinitas, né? A escultura de um escultor, o artesanato de um artesão, não é? Então, se fôssemos aqui levantar todas essas possibilidades, iríamos bem longe. Supostamente, como estas obras de arte, estamos a atribuir-lhes valor estético. É o que eu disse, presta, não presta, bom, ruim, lindo, feio, horroroso, juízo de valor estético. Ainda que possamos acreditar que estas possuem também valor moral, religioso ou até econômico. Valor econômico, quando eu digo que não tem preço, é muito caro, isso é impagável, essa obra não deveria ser vendida porque ela é preciosa demais, ou pelo seu conteúdo histórico, ou ainda, como diz aqui no final do tópico, pelo seu conteúdo religioso, é uma arte sacra que representa uma passagem bíblica, um personagem bíblico, portanto, para mim tem um valor diferente, um valor espiritual, né? Um valor que nos remete a questões relativas à fé de cada um e por aí vai. Veja como é múltiplo, como é rico, né? Veja como é diverso. E aí eu falava, minutos atrás, lá no início desta aula, eu dizia exatamente que Platão e Aristóteles tinham se debruçado sobre a questão da estética. Eles foram os pensadores gregos que mais teorizaram sobre o assunto. Ó, o belo, o bom e o verdadeiro. Para Platão e Aristóteles, isso era a tríade que formava a estética. O belo, que você considerava bonito, o bom, que seria algo útil, algo, como eu vou dizer, legal para se usar, mas não é essa palavra que eu queria utilizar, enfim, não me ocorre agora. Algo legal, algo bom, algo útil.
algo funcional. Era isso que eu queria lembrar. Era essa palavra que eu estava à procura. Funcional. Uma coisa que funciona, uma coisa que é útil para determinado fim. E verdadeiro, né? Que não engana, que não te decepciona, mas que, antes de mais nada, cumpre com o que é anunciado, com o que é prometido. Então essa tríade, né, esse tripé alicerçava a ideia para Platão e Aristóteles daquilo que nós chamamos de estética, que é o objeto de estudo da gente na aula de hoje. A essência do belo, sempre na perspectiva aqui de Platão e Aristóteles, né? A essência do belo seria alcançada identificando-o com o bom, tendo em conta os valores morais. Então veja, é bonito, mas tem que ser bom. Se não for bom, também não poderá ser belo. Sempre com relação aos valores morais. Bom, é claro que os valores morais para os gregos não eram os mesmos que nós temos como valores morais no século XXI na nossa sociedade ocidental judaico-cristã. Tá? Vou dar um exemplo para que você entenda bem essa questão. Vou dar um exemplo aqui bem simples, olha só. Para os gregos, se alguém não tinha uma origem familiar, assim, expressiva, nobre, chamados bem-nascidos, ao contrário, vinha de famílias humildes, agricultores, pessoas que não tinham uma origem daquelas famílias consideradas mais tradicionais. Então esse indivíduo era considerado um inferior. Se fosse um estrangeiro, se fosse um naturalizado, né, ateniense, mas filhos de pais estrangeiros, então ele também não tinha o mesmo status, ele não usufruía das mesmas benesses que um cidadão ateniense considerado de boa família, de família tradicional, usufruía. Hoje em dia, nós não podemos discriminar uma pessoa pela sua origem étnica, pela sua origem pela questão nacionalista, pela sua origem econômica, pela sua condição econômica. Nós não podemos dizer que essa pessoa é inferior, nós não podemos dizer que essa pessoa é inapta, nós não podemos negar-lhe seus direitos de cidadão também. Então, uma coisa são os valores morais e éticos de um período, de uma sociedade, de uma época, de um povo. Outra coisa é de outro povo, de outra referência temporal, de outra época, né? de outro lapso temporal mais atrás. Então são coisas bem distintas que precisam ficar muito claras. É por isso que aqui nós estamos falando em essência do belo, identificando essa essência do belo com aquilo que era considerado bom, porém seguindo, né, de acordo, como fala aqui o tópico que eu destaquei, seguindo os valores morais. E aí os valores morais variam de acordo com a sociedade e de acordo também com a época. Mesmo dentro da mesma sociedade, mas varia de acordo com a época. O que era moralmente aceito como correto, como digno, há 80, 100 anos atrás, como, por exemplo, discriminar um negro, né? Hoje em dia é inaceitável. É moralmente incorreto, moralmente inaceitável, não é? Essa conduta. Então, mesmo dentro da mesma sociedade, ou até mesmo dentro da mesma sociedade, mas de acordo com épocas diferentes, aí você tem as variações desses valores morais. O que diremos, então, em sociedades distintas. É óbvio que varia e varia pra caramba, né? E aí, continuando, no último tópico dessa lâmina, nós trazemos a seguinte reflexão. Na Idade Média, período medieval, ali entre 476 da era cristã, com a queda de Roma, até 1453, com a queda de Constantinopla, esse período de aproximadamente aí 1000 anos, que chamamos de Idade Média, né? Na Idade Média surgiu a intenção de estudar a estética independentemente de outros ramos filosóficos. E aí a estética meio que alça um voo solo, não é? Mas continua dentro do campo filosófico, da análise filosófica. E aí, provocação, indagação, como gostava de fazer Sócrates, o que é o belo? E vamos à análise, né? Vamos ao destrinchamento aí em tópicos sobre essa indagação, sobre essa reflexão.
para Platão, usando como referência os pensadores gregos que se debruçaram sobre o tema, né? Platão e quem é o outro? Aristóteles. Para Platão, o belo é a verdade. Para outros, o belo é o que agrada. Pois para os teóricos sensoriais, aqueles que entendem que as sensações, o tato, a visão, o paladar, o olfato, não é? Aquilo que causa sensação aos sentidos é belo. Claro, sensações positivas, digamos assim, não é? Já para Platão, o que ele chamava de belo eram coisas consideradas para ele verdadeiras, coisas que não enganavam, coisas que não induziam a sensações errôneas. Vou dar um exemplo para você de uma sensação que pode te induzir ao erro. Não necessariamente te induz ao erro, mas pode te induzir ao erro. Pode ser que induza ao erro, né? Então é o seguinte, se eu estou vendo a sombra, dependendo do ângulo do sol, da posição que esse indivíduo se encontra, a sombra dele projetada, ela pode ser bem comprida, uma sombra que se alonga, né? E que se projeta de uma forma assim bem extensa, quando na verdade o indivíduo ele é baixinho. Mas dependendo do ângulo do sol, da posição com que ele está, essa sombra pode causar uma sensação, se eu estiver vendo só a sombra, pode causar em mim a sensação, apesar de eu estar vendo, usando meus sentidos, né? Ou um sentido, que é a visão, atrelada à minha capacidade de análise cerebral, né? Me induzindo a um erro, a acreditar ou achar que o dono daquela sombra é um homem zarrão, né? É um homem de estatura elevada. Quando, na realidade, vamos ver o concreto, o real, vamos ver quem é de fato, tratava-se de um homem de estatura mediana ou de pequena estatura. Então, para Platão, o belo é a verdade. Quer dizer, o belo seria aquilo que me traria um conhecimento verdadeiro, uma sensação boa, e não aquilo que me induziria ao erro, o que não me conduziria à verdade, que me traria falsas verdades, né? E assim por diante. Já outros pensadores diz a frase, tudo aquilo que nos causava boas sensações seria considerado belo. O outro tópico dessa lâmina é, assim, enquanto o homem esclarece ao longo do tempo o aspecto da estética, vai também ao longo da jornada de vida, conceituando o belo de acordo com seus ângulos. Olha o que eu disse. Lembra que eu falei lá atrás? A beleza está nos olhos de quem vê? De acordo com seus ângulos. Terceira linha desse tópico que eu destaquei. De acordo com seus ângulos. Como bem fez Aristóteles no capítulo 7 da Poética, do seu livro, A Poética. Ok? Coadunando com aquilo que dizíamos lá atrás do adágio popular, né? Do ditado popular, a beleza está nos olhos de quem vê. Lá dizia ele que o belo consiste na ordem e na grandeza. Vamos lá. Próximo tópico. Para boa parte dos doutrinadores, a fundamentação que consegue consagrar esses estudos do belo e da estética reside no seguinte enunciado. Qual é? Olha só. A educação do gosto é possível pelo estudo da estética, que é a base da teoria base teórica e filosófica do belo, é pela apreciação das obras, desculpem o erro de digitação, de valor artístico, que sedimenta na prática o aperfeiçoamento do gosto. Veja só que coisa interessante. Vamos pegar um indivíduo como exemplo que foi criado em uma determinada favela do Rio de Janeiro, tá? Em uma determinada comunidade, muitos não gostam de dizer favela, né? Apesar que o termo favelado se tornou também, de uma certa maneira, cult. Enfim, mas vamos pegar um indivíduo que, como exemplo, que reside, foi nascido e criado, né, em uma determinada comunidade periférica lá do Rio de Janeiro. Vamos pegar como exemplo um outro indivíduo
criado num bairro nobre de São Paulo, ok? De condição econômica avantajada, privilegiada, e vamos comparar o que cada um desses dois indivíduos, vamos teorizar e imaginar aqui na nossa mente o que cada um desses dois indivíduos tem como belo. O da elite paulista considera a ópera como um estilo de arte extremamente belo. Já o integrante da comunidade periférica, né, lá do Rio de Janeiro, entende que é o funk, essa arte, esse modelo de arte que ele aprecia ou que ele mais aprecia. Coloca a ópera para ser apreciada pelo morador lá da favela, coloca o funk para ser apreciado lá poderia ser o passinho também, né? Poderia ser, ao invés também da ópera, poderia ser música clássica, sei lá, balé ou outra coisa mais elitista, né? Então você coloca a arte que um gosta para ser analisada pelo outro, vice-versa, inverte, troca. E certamente, não é preciso a gente pensar muito não, né? Certamente nós teríamos aí meio que condenando, destruindo, diminuindo, não é? Avaliando negativamente a arte que o outro gosta. O paulista negando essa beleza que o funk tem, o carioca negando a beleza que a ópera possui. Isso se dá em função de quê? Isso se dá em função do que nós temos nesse tópico aqui, ó. No segundo tópico dessa lâmina, a educação do gosto. Como é que você faz a educação do gosto? Como é que se procede à educação do gosto? Através da criação, através de modelos que você vai introjetando na pessoa, através da exposição que você tem em determinados estilos de arte, pelos seus pais, pela escola que você frequenta, pelo mundo que te rodeia, não é? Você vai aprendendo através da convivência ali, da socialização, não é? Você vai aprendendo a ter determinado padrão de gosto. Isso também é fruto da educação, não é? A educação que um recebe, os valores, os costumes, os gostos, aquilo que é considerado belo, entra também no bolo, no pacote. Para o carioca, completamente diferente, outra realidade, outra exposição que ele teve ali a outros conceitos, a outras formas de arte, o grafite, o passinho, não é? E outras tantas, se fosse do Nordeste, o cordel, em determinadas áreas do Nordeste, né? Claro que não em todo o Nordeste. Então, é essa questão que nos referimos nesse ponto da educação do gosto, que muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer em todas, vai de fato determinar a apreciação que um indivíduo, que outro indivíduo faz de ou determinado estilo de arte. Ok? E aí prossigamos. Olha só. Mas não é possível definir absolutamente o belo. Mas estudaremos suas várias acepções no curso da história. A dificuldade de conceituar o belo acompanha a história da filosofia, desde a Grécia Antiga. Que dificuldade é essa de conceituar o belo e de definir, determinar o que é o belo? É exatamente devido a essa multiplicidade de olhares, mediante a formação de cada indivíduo, a sociedade em que ele está inserido, o mundo no qual ele está ali fazendo parte e toda a carga cultural que lhe foi apresentada ao longo de sua história, conforme acabei de dar alguns exemplos aqui para vocês, e eu acho que todo mundo entendeu essa parte bem, não é mesmo? E aí prossigamos, vamos ver qual é o tópico que eu trago aqui depois. Ó. Aristóteles, na Metafísica, afirma que as principais formas de beleza são a ordem, a simetria, a definição clara. Ele estipula parâmetros, não é? Com os quais nós devemos ou deveríamos medir e encaixar e comparar e analisar a arte para determinar sua beleza ou o grau de sua beleza, digamos assim. Já Platão, em O Banquete, outra obra do Platão, diz que a beleza
é determinada pela experiência de prazer suscitada pelas coisas belas, ou por essas mesmas coisas, né? Levando essa questão do prazer. Por que o prazer? Porque o prazer é uma sensação boa, é uma satisfação, é uma sensação uma sensação agradável que nós temos. E falamos lá atrás o quanto essa questão sensorial, né, o uso dos nossos sentidos, ele é importante para detectar a estética e para conceituar aquilo que nós entendemos como belo, principalmente em Platão. Para Platão, os sentidos, o olfato, o paladar, toda sorte de emoção, o tato, não é? A visão, eram elementos determinantes para se chegar à verdade, ao conhecimento. Vamos lá, prosseguindo aqui. O duplo modo de conceituação da beleza é utilizado ao longo da história da arte, desde a Grécia Antiga. Ele é reanimado na oposição entre o belo clássico, objetivo, universal e imutável, e o belo romântico, que se refere ao subjetivo, à variação e ao relativo. Eu vou explicar para você essa ideia do romantismo, porque ele ressurge assim, com força, principalmente no século XIX. Um estilo artístico, né? Quem estuda arte necessariamente vai estudar também os estilos, não é? De pintura, de escultura, de literatura, de arquitetura, e um deles, um dos mais importantes, inclusive, no século XIX, é o romantismo. Se a dicotomia belo clássico, belo romântico, tem utilidade para definir contornos mais amplos, não deve levar ao estabelecimento de uma oposição radical entre os modelos que se encontram combinados em diversos artistas e obras. Para finalizar essa parte, para fechar essa parte, e consequentemente também a nossa aula, eu vou esclarecer essa última lâmina aqui para a gente entender bem do que se trata. Olha só, o belo clássico, o que os gregos entendiam por belo, ou seja, aquilo que era bom, aquilo que era funcional, aquilo que era útil, aquilo que era verdadeiro. Lembra do que eu falei lá atrás? Todas as explicações sobre o que é isso, nós já dissecamos. Se tiver dúvida, volta o vídeo que você vai ver. Sobretudo na análise de Platão e Aristóteles. E o que seria esse belo romântico? O romantismo, ele vai mais com relação a emoções, com relação a cores vibrantes, com relação a outros aspectos bucólicos, que podem estar, por exemplo, contidos em uma obra literária, em uma narrativa, em uma escultura, em um quadro, né? Em uma determinada peça teatral, por exemplo, mostra bastante cenários ligados à natureza. São características presentes no estilo romântico, o que para muitos também nos faz ou nos remete ao belo, concretiza a noção, o conceito de belo, tanto quanto o que os gregos chamavam de belo lá atrás, mas relativo a outros tópicos, como por exemplo a funcionalidade, o aspecto verdadeiro, o aspecto de bondade que determinada obra poderia apresentar. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. Conceitos sobre a estética, que vem do grego sensação, pareceres sobre o belo e sobre a estética, vindos de Aristóteles e de Platão, e toda essa subjetividade que diz respeito ao belo e à estética causada sobre o ser humano e o quanto a filosofia se preocupa em analisar, em estudar e em refletir sobre tudo isso. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos ler sobre o assunto. O assunto é legal e é interessante, é curioso e é instigante, como tudo na filosofia. Abraço.